Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, muita gente já ouviu falar, mas que tem uns detalhes bem interessantes: a psicografia, ou, como é mais conhecida, a escrita dos espíritos. Para a gente começar, vamos pensar numa questão que é o centro de tudo isso. Seria possível que a mão de uma pessoa escrevesse pensamentos e ideias que não nasceram na mente dela? Imagina só, a caneta se movendo no papel ou formando palavras que não foram pensadas por quem a segura. É uma ideia em tanto, né? Então, conforme o entendimento do Espiritismo, a resposta para essa pergunta é sim, e o nome disso é psicografia. A definição é basicamente essa: a capacidade de uma pessoa escrever sob a influência de espíritos. A lógica por trás é que, da mesma forma que um espírito poderia atuar nos órgãos da fala de alguém, ele também poderia usar a mão como um instrumento para escrever. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso caminho hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende direitinho o que é a psicografia. Depois, vamos analisar os três tipos principais de médiums que escrevem: o mecânico, o intuitivo e o tipo intermediário. E para fechar, vamos ver que esse mesmo princípio pode ir muito além da escrita. Então, o ponto central é este. A psicografia é descrita como esse ato de um espírito se comunicar pela escrita, usando a mão de uma pessoa, que nesse contexto a gente chama de médium. É como se fosse uma ponte de comunicação entre dois mundos, usando a caneta e o papel. Isso já leva a gente para a próxima pergunta, claro. Como é que essa influência acontece na prática? Bom, não é uma coisa só, um processo único. O entendimento espírita classifica o fenômeno em tipos bem diferentes, dependendo de como a comunicação rola e do nível de consciência do médium. Vamos começar com o tipo que talvez seja o mais surpreendente, aquele que mais desafia a nossa ideia de controle, o médium mecânico. A palavra-chave aqui é inconsciente. Olha, aqui a coisa é descrita de uma forma impressionante. A influência do espírito é direta, agindo sobre a mão do médium, impulsionando o movimento. A principal característica, a pessoa não tem a menor consciência do que está escrevendo. A mão se move de um jeito totalmente involuntário, sem parar, e só termina quando a mensagem do espírito chega ao fim. Agora vamos para o próximo tipo, que já é bem diferente. Aqui temos o médium intuitivo. A dinâmica muda completamente. Em vez de uma ação direta na mão, a influência aqui é na mente. Nesse caso, o espírito atua sobre a alma ou a mente do médium. A pessoa recebe o pensamento, entende a ideia e aí, de forma consciente e voluntária, passa aquilo para o papel. Ela sabe o que está escrevendo, mas tem a clareza de que as ideias não são suas. Funciona mais como um intérprete, sabe? Traduzindo um pensamento que foi transmitido mentalmente. E claro que aí surge aquela dúvida, né? Ué, mas como a pessoa sabe se o pensamento é dela mesma ou se foi sugerido? Pois é, o Espiritismo oferece uma pista para essa distinção. O pensamento que vem de fora geralmente não é algo que o médium já vinha pensando. Ele surge de repente na hora da escrita e pode inclusive ser totalmente o oposto das ideias e crenças do próprio médium. E aqui tem uma diferença sutil, mas bem importante. A mediunidade intuitiva, como descrita, costuma focar em assuntos específicos e pode até fazer com que o médium escreva sobre coisas que ele não entende nada. Já a inspiração é vista como algo mais amplo, um tipo de ajuda que dá um empurrãozinho nas capacidades e interesses que a pessoa já tem. Isso nos leva ao terceiro tipo, que é descrito como o mais comum de todos, o médium semimecânico. E como o nome já diz, ele é uma mistura, um meio termo entre os dois que a gente acabou de ver. A experiência aqui é bem particular. O médium sente um impulso na mão, um movimento que não é 100% dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência do que está sendo escrito no exato momento em que as palavras vão surgindo no papel. O pensamento e a escrita acontecem juntos. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar tudo. Repara só na diferença do timing do pensamento. No mecânico, a ideia vem depois da escrita. No intuitivo, ela vem antes. E no semimecânico, ela acontece durante a escrita. O nível de consciência e o controle sobre a mão também mudam bastante. Fica bem claro de ver a diferença entre eles, né? Mas esse princípio por trás da psicografia, de uma inteligência de fora se expressando através de alguém, não se limita só à palavra escrita, não. Vamos expandir um pouco esse conceito. Conforme o entendimento do espiritismo, a mesma ideia se aplica a várias outras habilidades. O ponto central é que o médium funciona como um instrumento, e por isso pode ser usado para coisas diferentes. A escrita é só uma das possibilidades. E a variedade de aptidões é incrível.
O mesmo fenômeno poderia aparecer em médiums que desenham, pintam ou compõem música sem nunca terem estudado para isso. Existem relatos de médiums que escrevem poesias, ou casos mais extremos, de pessoas analfabetas que conseguem escrever. E ainda os polígrafos, que conseguem copiar a caligrafia de outra pessoa, e os poliglotas, que falam ou escrevem em línguas que eles mesmos não conhecem. E essa frase aqui resume a ideia principal de tudo que a gente viu. O médium não é mais do que um instrumento. Não importa se é escrita, arte ou música. A noção central é que o médium serve como um canal, uma ferramenta para comunicação. E se o médium é um instrumento, a consequência disso é bem profunda. Significa que o conhecimento da pessoa, a educação que ela teve ou o talento natural dela não são necessariamente um limite para a complexidade da mensagem. Um compositor poderia, por exemplo, criar uma sinfonia através de alguém que nem sabe ler uma partitura. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se o médium é de fato um instrumento, como esse conceito propõe, então quais seriam os verdadeiros limites para o que pode ser expresso? Arte, ciência, filosofia, até onde essa comunicação poderia ir? Uma questão que abre um campo enorme para a ponderação. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.